Bom dia, turma. Espero que esteja tudo bem com a família de vocês, tudo bem na casa de vocês. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de fazer um convite. Gostaria de convidar você e sua família para estarem pegando uma Bíblia e estarem abrindo no livro de Mateus. Vamos ler 2 versículos que se encontram lá em Mateus 6, versículos 22 e 23. Vamos ver o que está escrito em Mateus. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Pessoal, nessa passagem bíblica, nós vemos que tudo vai depender de como enxergamos as coisas, né? A mesma situação está acontecendo para todos nós, professores, alunos, pais, que é uma situação que nunca esperávamos viver. Mas como vamos passar essa tempestade, digamos assim, vai depender de como enxergamos as coisas. Podemos escolher aproveitar esse tempo diferente que estamos vivendo para coisas que antes dizíamos não fazer por não termos tempo. Podemos aproveitar esse tempo para se maravilhar nas coisas de Deus, né? Para adorar a Deus, para ver as maravilhas de Deus em nossa família. E também podemos pegar esse tempo que estamos tendo e reclamar, e dizer que nada está dando certo, que está muito chato, que está um tédio. E aí tudo vai depender da forma de como enxergamos essa situação. E aí a Bíblia Sagrada nos fala que a luz do nosso corpo está em como enxergamos as coisas. Quando diz assim, os olhos são como luz para o corpo, quer dizer que o meu corpo ele vai estar feliz, ele vai estar iluminado se eu enxergar as coisas que vêm me acontecendo de forma positiva. Mas eu também posso ficar com o corpo nas trevas, posso ficar até mesmo doente. Tem pessoas que reclamam tanto que elas ficam doentes. Elas ficam doentes por não agradecer. Elas ficam com doenças na mente por pensar besteiras, pensar muitas coisas negativas. Então, a Bíblia nos orienta a pensar coisas boas, a enxergar coisas boas mesmo nas tempestades, para que nosso corpo seja luz. Agora, pessoal, nós vamos estudar um assunto novo em português. Vamos estudar sobre os artigos. Vou colocar logo aqui abaixo a definição de artigo e vamos ler juntos, combinado? Artigos são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número, se é singular ou plural, o seu gênero, se é masculino ou feminino. Podem ser classificados em 2 grupos. Eles podem ser classificados como artigos definidos e indefinidos. Então, gente, hoje o nosso tema é sobre os artigos e, a princípio, vamos entender que os artigos, eles nos ajudam a saber se o substantivo está no plural ou no singular, e também se é um substantivo feminino ou masculino, e até mesmo a identificar esse substantivo, se é um substantivo definido, que já sabemos, já conhecemos, já determinamos, ou se é um substantivo também indeterminado. Então, espero que vocês prestem bastante atenção, certo? Então, vamos lá. Os substantivos definidos. Substantivos definidos, temos algumas palavras, dizemos palavras. Professora, mas não é só uma letra? Mas os artigos, eles fazem parte da classe de palavras e são poucas palavras que estão nessa classe de palavras chamada artigo.
E aí nós temos o artigo definido, que está logo aqui do lado, que são os artigos a, as, o, os. E eles definem o substantivo. E também nós temos o artigo indefinido, que são, está também aqui do lado, que são uns, uma e umas. Mas qual a diferença desses dois grupos, professoras? Vamos ver na prática como funciona o artigo definido. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos lá. Eu vi a professora. Qual o artigo nessa frase? Artigo a. Quando eu digo que eu vi a professora, eu estou utilizando o artigo definido, estou definindo a professora. E aí, dependendo do contexto, quem estiver conversando comigo vai entender o que eu falei. Eu determinei quem é a professora. Eu vi a professora, eu determinei quem é o meu substantivo. Mas se eu uso o mesmo exemplo utilizando um artigo indefinido, se eu digo, eu vi uma professora. A primeira pergunta da pessoa que está conversando comigo é: qual professora? Porque quando eu uso o artigo indefinido uma, eu não estou determinando, eu não estou caracterizando a professora. Uma professora, existem várias professoras, não é assim? Então, eu vou estar utilizando o artigo indefinido, eu não defini quem é a professora. Por isso que, provavelmente, a pessoa que está conversando comigo, ela vai dizer que professora, porque eu utilizei um artigo indefinido. Então, gente, é importante que vocês entendam a principal função dos artigos, que é definir se o artigo está no plural ou no singular, se eu vi as professoras ou se eu vi a professora, e aí singular e plural eu utilizei. Ele também vai definir se o substantivo ele é masculino ou feminino. Quando eu digo que eu vi a professora, eu estou dizendo que é um substantivo feminino, porque eu utilizei a professora. Mas se eu digo que eu vi o professor, eu vou também estar utilizando um artigo, porém agora ele vai estar indicando que o substantivo é masculino, certo? E também, mais uma vez reforçando, o meu artigo ele vai dizer se a professora, se o substantivo ele é definido ou indefinido. Definido, dependendo do contexto, a pessoa vai saber já o que eu estou falando, eu vou estar definindo quem é o meu substantivo. E indefinido, o próprio nome já diz. Existem vários, vou estar falando de um grupo maior, não vou estar dizendo quem é exatamente o substantivo que estou me referindo, certo? Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, nós vamos realizar algumas tarefas e você pode ir para o próximo vídeo clicando na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link do próximo vídeo, que eu vou estar explicando algumas tarefas para vocês. Vocês podem clicar que já vai direcionar vocês para lá.